diabólica tenha condições de influenciá-lo, em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. E todos juntos dizem amém. Deus abençoe. Parabéns, beleza. Pai, nós te apresentamos os dízimos e as ofertas dos teus filhos. Senhor, aquilo que representa o suor, o sacrifício, o esforço, o levantar cedo, dormir tarde, os que trabalham o dia inteiro em pé, outros trabalham o dia inteiro sentados, uns trabalham o dia inteiro falando, outros ainda trabalham o dia inteiro escrevendo, anotando, digitando. São tantos tipos de trabalhos aqui representados, mas eu te apresento as ofertas virtuais, as ofertas eletrônicas, as ofertas físicas que aqui chegam, todas elas com um propósito: fazer o teu nome continuar sendo pregado nessa terra, fazer com que vidas continuem sendo alcançadas pela pregação da tua palavra, mas também eles venham honrar aquilo que a tua palavra diz. Honra o Senhor com seus bens, honra o Senhor com suas fazendas, honra o Senhor com seus animais, honra o Senhor. E nós honramos a ti com ofertas, dízimos, entendendo que o Senhor é bom, que a sua benignidade dura para sempre. E todos juntos dizem amém. Glória a Deus. Diga: eu estou debaixo da bênção. Por favor, querido. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui hoje? Que bênção poder receber vocês. Nós queremos te receber com um abraço e os recepcionistas entregarem para vocês uma lembrança, para vocês não esquecerem que estiveram aqui conosco. Então eu quero pedir para os visitantes se colocarem de pé durante 20 segundos e nós recebermos com um abraço. Cadê os visitantes? Por favor, façam isso e isso. Glória a Deus. Vamos dar um abraço neles, igreja, enquanto os recepcionistas estão ali correndo para entregar para eles a lembrança, e os voluntários ajudando também. Coisa linda essa integração aí. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. E assim que receber nossa lembrancinha, podem se assentar, tá bom? Deus abençoe muitíssimo. Abra sua Bíblia comigo no 2º livro de Samuel. Eu quero ministrar o seu coração. Nós acabamos de fazer aí uma reflexão tremenda sobre as 3 unções de Davi nas 3 últimas semanas. E hoje eu quero falar sobre alguns inimigos que Davi venceu e as suas representações. Hoje eu vou falar sobre um, na próxima semana sobre outro. E eu quero primeiro agradecer a Deus pelos irmãos que estão lá embaixo na coordenação do nosso estacionamento. Eu quero deixar claro e registrado isso para vocês, que um dos motivos que me deram coragem para crescer quanto igreja, quanto denominação, foi o trabalho desses irmãos, porque é impossível crescermos nesse tamanho que estamos sem pessoas para nos ajudar. Quem entende? E os irmãos trabalham lá embaixo com muito carinho. Eu já disse e faço questão de repetir: ali tem empresários, médicos, ali tem gente que é profissional liberal, advogado, tem policial, tem tudo trabalhando lá embaixo, integrados, para ver vocês cultuarem com alegria. Amém? Então eu quero pedir o máximo da sua educação quando você chegar aqui. Infelizmente nós temos algumas pessoas bem mal educadas que chegam aqui e não entendem que um ambiente desse público, onde muitas pessoas, eu vou lhe dizer que milhares de pessoas passam aqui durante um mês inteiro, e infelizmente algumas pessoas vêm e maltratam como se eles fossem manobristas. Não deveria maltratar se fossem. Que dirás sabendo que eles trabalham de graça, com amor, para você cultuar e adorar. Amém? Então todas as vezes que vocês chegarem, tratem com alegria, para que eles tenham a alegria de continuar trabalhando e servindo o reino de Deus e abençoando a vida de vocês. Amém? Segunda coisa que eu quero pedir para vocês é sempre paciência. Porque vocês, principalmente que chegam um pouco mais cedo, quando as pessoas que chegam um pouco mais tarde colocam os carros, como nós só temos aí cerca de 70 vagas de veículos, fica meio que impossível nós colocarmos todos aqui dentro, que é questão de segurança, mas deixar todas as vagas livres. Então, quando alguém quer sair no meio do culto, encontra lá embaixo cheio de veículo, impossível de sair. E aí já querem jogar os cachorros, soltar os leões, os ursos, o gigante, ressuscitar o gigante que Davi matou, para atacar o estadinho dos irmãos que estão fazendo tudo para vocês cultuarem com alegria. Então, um pouquinho mais de paciência. E o terceiro, eu quero te pedir que ore para Deus nos dar um lugar com no mínimo 1000 vagas.
porque você vai deixar o seu carro, você vai sair do trabalho, vai vir direto para a igreja, porque nós vamos ter um ambiente para tomar café. Aí sua esposa vai vir de casa com o carro dela. E aí o menino está vindo da faculdade com o carro dele. E vai dar tudo certo, todo mundo com sua vaguinha, amém? Soltinha, oh glória a Deus. E aí você vai dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Aí na hora do marido sair, vai dizer assim, siga minhas mãos. E aí vai todo mundo no comboio para casa, amém? Aí chega em casa, vai botar um atrás do outro para não se perder, diga amém. Então ore para Deus nos dar um lugar tão amplo, mas tão amplo, que caibam carros e carros. E aí você vai estacionar sua BMW do lado da Mercedes do irmão, sua Land Rover, seja lá qual o carro que você quer. Bispo, eu só quero um Volkswagen mesmo, meu Fusquinha. Amém. Deus abençoe. Obrigado, tá? Eu entendo que às vezes a gente dá tudo o que tem. Infelizmente, alguns só têm isso para entregar, mas a maioria, graças a Deus, trata muito bem esse povo aí embaixo. Sexta-feira temos vigília de Pentecoste neste lugar. Vai pegar fogo. 28 anos dessa vigília, que começou sendo realizada no Caminho das Árvores, na Igreja Batista do Caminho das Árvores, do apóstolo, hoje apóstolo Átila Brandão de Oliveira. Glória a Deus, e que hoje está sob a coordenação do seu filho, o bispo Átila Júnior. E agora, esse mês de julho, está fazendo 28 anos. A doutora Alda, junto com o pastor Ítalo, vão estar aqui dirigindo esta vigília. Eu vou estar junto com vocês. O bispo Idson Tavares, que é o meu pai, vai estar aqui. Também um dos que começaram essa vigília junto com a doutora Alda Veloso. Além de alguns convidados, pregador, pastor Rafael Alves, um pregador cheio do Espírito Santo, vai estar ministrando o seu coração. Nós vamos ter aqui o bispo Bruno Fonseca, que é ouro dessa casa, além também de outros vasos que Deus vai usar aqui. Então, sexta-feira, de 11 da noite até 5 da manhã, o fogo vai pegar neste lugar. Amém? Então vamos cantar uns corinhos, vamos alegrar. Aqui só cantou um pouquinho, porque o culto termina 9h30. Mas a vigília começa às 11, só às 5 horas da manhã para acabar. E eu gosto, é assim. Amém? Glória a Deus. E aí sábado já tem batismo. A gente vai afogar meio mundo ali e ressuscitar já no útero espiritual, fazer novos nascimentos. Domingo tem manhã de adoração, das 9h15 da manhã até as 11h30, nós vamos estar adorando a Deus e celebrando. E à noite o culto de celebração das famílias. E a última coisa que eu quero divulgar para vocês é que no dia 9 de agosto nós teremos o treinamento de homens. Cadê os homens dessa igreja? Eu não ouvi vocês fazendo nada. Cadê os homens dessa igreja? Aí, agora. Hey. Nós fizemos o primeiro encontro de homens, ainda na nossa primeira igrejinha. De lá para cá nós temos feito encontro de homens, com o propósito de nos alinharmos para chegarmos no céu juntos. Amém? O nosso país é um país que exporta a imoralidade, pornografia. É uma guerra para muitos homens dentro da igreja se livrar dessa praga, dessa peste chamada imoralidade. A gente é bombardeado desde a nossa infância. É ou não é? Não é que só os homens passem por isso. Tem mulheres também que infelizmente vivem esse vício e precisam de libertação nessa área. Mas no homem, o homem é muito pelo que vê. Então o inimigo tem as artimanhas de prender homens em certos tipos de vícios. E quando nós guerreamos juntos, nós vencemos mais rápido e mais fácil. Porque quando você pensa que é só você na guerra, aí você fica, poxa, Aí quando você chega aqui, que houve testemunhos, que houve pessoas que venceram e como venceram, esse deixou de ser hábito, não é? E a gente começa a marchar junto, começa a crescer junto. Isso é muito importante. Eu não sei se vocês sabem, mas na nossa igreja tem rapazes que saíram da homossexualidade e desejam no âmago da sua alma ter referências masculinas, que não tiveram ou sofreram abusos.
ou foram de alguma maneira expostos a esse tipo de situação e lutam internamente contra desejos ou vontades. Na alma, quer viver uma vida como uma pessoa que quer constituir família, uma família celular, como nós chamamos, mãe, esposo, né? Mãe, pai, marido, mulher e filhos. E é possível, tá? É possível. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Então, se você entende que você é homem e que quer viver o que Deus tem para a sua vida, é necessário que você invista tempo de qualidade com Deus para você crescer nisso. Deus sonha os sonhos dele para nós. Amém? Você tem os seus sonhos. Tem? Quem tem sonhos? Mas o diabo também sonha. E o sonho do diabo é ver você destruído. É ver você confuso. É ver você a vida toda arrependido sem conseguir mudar. O diabo sonha todo dia e ele investe pesado. Assim como Deus investe em profetas, envia anjos, lhe dá sonhos para você despertar. O diabo também trabalha com coincidências, para você se sentir pertencente a grupos, para você se sentir preso ou presa em amarras. E você precisa escolher, ou vive os sonhos de Deus, ou vive o investimento que o diabo faz contra a sua vida. Só que os sonhos de Deus geralmente vai contrariar a vontade da nossa carne. E é aí que mora a dor, o problema da nossa humanidade. Porque enquanto o diabo planeja e executa dizendo, faça o que você quiser, Jesus disse, aquele que quiser vir atrás de mim, viver os meus sonhos, negue-se a si mesmo. Tome consigo a sua cruz e siga. É difícil. Sabe por que eu considero difícil? Eu não disse que é impossível e nem disse que é composto. É simples. Tomar decisões assertivas. Então, gente, eu não suporto sofrer. Eu não gosto de sofrimento, eu não gosto de dor. É por isso que eu tenho quase 20 anos treinando e estou aqui, esse frango. Porque para você crescer, você precisa gostar de dor. Não é? Então eu não gosto muito de dor. Eu vou falar sobre passado na mensagem de hoje. E eu já me peguei chorando umas 2 vezes no banheiro, tomando banho de água gelada. E eu depois fui fazer uma pesquisa no meu passado e percebi que água gelada para mim é traumático para tomar banho. Que minha mãe me acordava 3 da manhã para pegar a fila 4 horas de exame, para fazer exame de... E aí pegava o menino e levava para um banheiro da vila que a gente morava, um banheiro meio estranho. A gente morava num quarto, tinha vários quartos nessa vila. E aí no final da vila tinha um banheiro com um buraco no chão e com uma torneira que era chamada de chuveiro. Ela abria aquela água gelada de 3 horas da manhã e me jogava embaixo. Ah, irmão, pensa no ódio. Graças a Deus eu perdoei minha mãe, né? Que nem só de água gelada viverá o homem. Mas eu vim perceber que isso tinha marca na minha vida. Olha como o passado influencia na gente. Percebe? E às vezes também, na nossa decisão de crescer em Deus, na decisão de largar algumas coisas, você vai precisar tomar atitudes que te fazem sofrer, chorar e lembrar o porquê você está tomando a decisão que está tomando. Entende? Então seguir a Cristo é sobre isso. Eu sei que vai doer na minha carne. Eu sei que vai ser difícil para mim. Mas eu vou ficar bem. Olha, irmãos, é uma paz você servir a Deus em espírito e em verdade. Você já viu aquele louvor? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho aqui. É melhor servir a Jesus chorando para não pecar do que estar no pecado sem conseguir voltar para Jesus. Só quem desviou, quem foi para o mundo e tenta voltar, sabe o que eu estou falando. Só quem já viveu uma vida fervorosa com Deus, esfriou e sabe a luta que é para acender de novo, sabe do que eu estou falando. Então, aguenta a sua cruz. Vai por mim, é mais fácil do que fazer a vontade da sua carne. É difícil seguir a Cristo, agora é difícil mesmo é você querer tomar uma atitude que melhora a sua vida e não conseguir. Ver sua vida se esvaindo 20, 30 anos sem conseguir mudar, no mesmo vício, na mesma condição, sendo usado, sendo vítima do inferno e massa de manobra do mundo.
Que Deus te abençoe para se libertar. Dia 9 temos encontro de homens. E mensalmente está tendo encontro de mulheres aqui. Cadê as mulheres dessa igreja? Os homens estão aí? As mulheres. Os homens. As mulheres. Vocês aumentam cada vez mais. Por quê? Depois diz que o homem é competitivo, né? Os irmãos querendo ganhar no grito. Literalmente no grito. Vamos lá, segundo livro de Samuel, capítulo de número 8. Os que acharam, digam amém. Sucedeu, versículo 1, sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg Amá das mãos dos filisteus. E também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deitar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo-lhe presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele a virar sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 600 cavaleiros e 20.000 homens de... Já estamos... E eu disse quanto? É porque depois de Davi aqui já foi os 600, eu devo ter pulado. Cadê? Tomou... É isso mesmo, filho. Aí, ó, juntinho. E tomou Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. No versículo 10, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra em Toi, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco e edifica-nos para a honra e glória do teu nome, e todos juntos dizem amém. Amados, nós falamos aqui nas últimas 3 semanas sobre as 3 unções de Davi, que é o tema do nosso mês. As 3 unções de Davi, esperando a hora certa enquanto se prepara para viver a chamada. É necessário entendermos pela palavra que Davi não foi ungido apenas uma vez lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Entendemos isso lendo que também no segundo livro dos reis, ou segundo livro de Samuel, que nós acabamos de ler, no capítulo de número 2, versículo de número 4, ele foi ungido a segunda vez, e no capítulo de número 5, versículo de número 3, ele foi ungido uma terceira vez. Depois que ele foi ungido a terceira vez, eu expliquei para vocês aqui o que significam as 3 unções de Davi. A primeira é a unção para ser, a segunda para exercer, a segunda para... ou a terceira para crescer. Ser, exercer e crescer. Só que foi necessário para Davi, tanto na unção do ser, quanto na unção do exercer, quanto na unção do crescer, enfrentar os filisteus. E quem são os filisteus? Os filisteus, de início, são chamados de povos do mar, porque eles vêm das bandas do mar Egeu em direção a Canaã. Se estabelecem entre o povo de Israel, se tornando seu inimigo ferrenho. Lá nos dias de Abraão e de Isaque, eles tiveram que lidar com os filisteus, na pessoa do rei Abimeleque. Os filisteus se tornam, não só no tempo dos patriarcas,
logo após a era de bronze, como eles também, quanto povo e quanto inimigos do povo de Deus, se tornam um dos piores, eu vou usar o termo que é popular para nós, as piores pedras do sapato, espinhos para os pés. No tempo dos reis, você vai perceber que várias guerras em que os povos travam, estão ali os filisteus. E uma das guerras mais difíceis foi travada por Sansão. Porque Sansão, ele brincava de ser herói. Vezes ele queimava a seara dos filisteus. Por outra vez ele arranca os portões da cidade de Gaza. Outra vez ele, com uma queixada de jumento, mata mais 1000 filisteus. E assim ele irrita, ele enfurece, mas não resolve o problema. Até que ele vai parar no colo de uma filisteia. Que lhe descobre o segredo. Os inimigos dos israelitas vêm, lhe furam os olhos, os filisteus, lhe colocam no templo de Dagon, que era a sua divindade principal. Eles têm como meta ser uma espécie de inimigo eterno de Israel. Eles não têm aliança com esse povo. Os filisteus, eles passam a era dos patriarcas, a era dos juízes, e é por causa dos filisteus que o povo de Israel pede um rei. Eles já não aguentam mais sofrer. E enquanto isso, eles têm 5 grandes cidades sendo bem organizadas: a cidade de Gaza, a cidade de Ascalon, a cidade de Asdod, a cidade de Escrom e a cidade de Gate, conhecida como a Pentápolis Filisteias. Essas 5 cidades tinham coordenadores, eram como se fossem 5 reis de uma espécie de conselho. O povo filisteu era unido para tomar decisão. Então, em cada cidade dessas 5 grandes cidades, eles tinham poder autônomo, mas quando era uma guerra a nível nacional, eles se uniam e o poder de um tinha condição de anular todo o conselho, como o poder dos 5 definia também toda uma decisão para aquela nação. Eles são ricos em tecnologia, de maneira que eles são os primeiros povos a trabalharem com ferro. A metalurgia surgiu dos filisteus. Percebam que é justamente aí que Israel tem um grande problema, porque os seus inimigos estão à frente do seu tempo, com guerras e com armas programadas para vencê-lo de maneira ferrenha. O bronze era mais pesado, o ferro mais leve, consequentemente também o ferro mais duro. E as vitórias dos filisteus em muitas situações eram maiores sobre os israelitas. É justamente na era de Davi que ele toma decisões assertivas, mesmo que quando Saul luta contra os filisteus, e é justamente nessa batalha do ungido para ser que Davi é promovido por Deus, famoso em Israel, porque ele luta justamente contra os filisteus. Golias era um guerreiro filisteu. E na unção do ser, Deus usa os seus inimigos para te honrar e te destacar. Pare de ver os seus inimigos como se fossem poderosos o suficiente para te destruir. O Deus que você serve já deixou registrado na sua palavra: maior é os que estão conosco do que os que estão com eles. Nós temos a maioria do nosso lado. O exército de vitória. E o Senhor desse exército está conosco. Davi vence o gigante filisteu, não só nesta guerra,
mas posteriormente Davi vence outros gigantes. Mas perceba que esse significa para o povo de Israel um desafio. E aqui eu deixo claro para vocês que a unção que Deus deu a Davi foi para resolver o passado no presente e para resolver o passado para um futuro. Diga comigo, meu passado não pode mais me atrapalhar. Precisa me promover. Você vai precisar resolver coisas que os seus pais não resolveram. Porque as guerras que os seus pais não venceram, quem precisa vencer é você. E se você não vencer as guerras do passado, seus filhos terão de lutá-la. Davi resolveu ser alguém que vence suas guerras. E falando no tocante a passado, nós precisamos deixar de ser infantis, porque muitos de nós não queremos tocar no passado com medo de dor, e isso é psicologicamente entendido. Porque os psicólogos falam para nós, nos ensinando a nível raso, que a nossa mente é dividida por consciência e inconsciência, o que nós chamamos também de subconsciente. Na nossa consciência, nós conseguimos acessar os nossos pensamentos e trabalha de uma maneira mais acelerada. Mas no nosso subconsciente, nós não temos condição de acessá-lo como nós queremos ou quando nós queremos. Só acessamos quando ele nos dá a condição de acessá-lo. Por exemplo, quando você sofre algum tipo de trauma no passado, ele esconde, porque essa é a função do subconsciente, esconder. E quando você esconde o seu passado no subconsciente e algo similar vai acontecer, ele te lembra para que você não sofra de novo. Logo, quando você passa algum tipo de frustração com seus pais lá no passado, o subconsciente guarda. Quando você sofre algum tipo de desilusão no passado, o subconsciente arquiva. Porque se ele traz para a consciência, você sofre de novo, você chora de novo, você vai viver a dor novamente. Então a sua alma, na mente, esconde isso para que você não sofra duas vezes. Quem está entendendo isso aqui? É por isso que às vezes a gente não quer lidar com o passado, porque lidar com o passado vai nos trazer possíveis dores. Mas uma dor de infância é diferente quando você já é adulto. A capacidade de geri-la, de administrá-la, é maior. O nosso problema é que nós fugimos da dor como se ela fosse maior do que o que está agora querendo nos provocar destruição. E aí vem o porquê de nós precisarmos conversar a respeito do passado para resolvê-lo. Senão nós não conseguiremos vencer. Uma das ferramentas para vencer o passado é conversando sobre ele. A segunda é literalmente parando para lembrar e pedir socorro, pedir ajuda. Porque naquilo que você não consegue vencer sozinho, tem alguém que vai ter uma ferramenta para lhe ajudar a vencer. Do contrário, o passado vai ser uma espécie de arma de dominação. Isso é contado na história quando Mussolini usou a história de Roma para trazer uma consciência dentro do regime que ele queria, para subjugar o povo. O passado se tornou uma massa, ou melhor, uma arma para a massa de manobra. O passado, quando não é bem resolvido, ou entendido, compreendido, se torna para nós um laço de destruição. É por isso que nós precisamos tomar cuidado com o nosso passado e resolvê-lo. Por isso que Deus me traz nesta noite para trazer essa palavra ao seu coração. Mesmo que você não queira tratar do passado, será necessário para que ele não te destrua. Diz alguma coisa só para entender que você está aí. Tem gente que chora e não sabe por que chora.
é a sua inconsciência que acumulou tanta dor que a sua mente dividiu com o corpo, e isso se chama somatização. O corpo já reage conforme a dor da alma. E enquanto você não resolve, fica oprimida, do nada depressiva, e não sabe por quê. O seu passado está aí gritando: eu preciso ser resolvido, ou eu não vou te deixar viver em paz. Já tem gente que é o contrário. Não chora, tem dificuldade de chorar. É o passado dizendo: você tem que ser forte. Mas às vezes vai ser necessário chorar, nem que seja para se derramar na presença de Deus. Mas o passado não deixa você ser quebrantado. Às vezes você promete: eu não vou mais agir desse jeito. Você não sabe por que é grosso com seu filho, grosso com sua filha. Não sabe por que você não consegue fazer algumas coisas ou deixar de fazer algumas coisas. É o seu passado dizendo: enquanto você não resolver, eu vou estar aqui atrapalhando você de viver o futuro. Os filisteus eram uma ferida dizendo todo dia: se vocês não me resolvem, eu estou aqui. Vocês não me resolvem, eu estou aqui. Davi decidiu resolver. E nessa noite tem uma unção de resolução para nós. Os filisteus vêm ao longo dos anos, gente, incomodando, atrapalhando, impedindo de crescer. Mas Davi disse: você não me impede nem de ser, nem de exercer e nem de crescer. O passado será tirado de você em nome de Jesus, o Nazareno. Você sabe que o passado aqui, neste texto, os filisteus, a palavra filisteus não tem um significado concreto. Mas depois, o nome Palestina, que deriva dos filisteus, ele vai se tornar um nome usado por Roma para se lembrar da Filístia. Filisteus. Para quê? Para que o povo de Israel perca a identidade da terra. Porque ali era conhecido como Judeia. Mas os romanos, sabendo que os filisteus eram um povo antigo, inimigo do povo de Deus, colocam o nome de Filístia ou Palestina. E até hoje tem guerra. O passado assombrando o presente e o futuro. Olha como é para nós necessário resolvermos o passado. Alguém está aqui comigo? Então levante sua mão direita e diga comigo: o meu passado não será visto por mim como um monstro. Diga: eu sou maior do que o meu passado. Pode repetir isso com mais intensidade: eu sou maior do que o meu passado. Diga com mais força: eu sou maior do que o que me atrapalhou até aqui. Pode dizer com mais raiva agora: eu sou maior do que tudo que me aconteceu até aqui. E Deus vai me dar força para vencer o que me atrapalhou, o que me frustrou, o que me impediu. Deus vai me dar ferramentas para viver um tempo novo na minha vida. Quem pode tomar posse disso? Diga glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vamos lá, Christian. O apóstolo Paulo, ele deixa claro a nossa necessidade de nos apegarmos ao que Deus tem, não ficarmos presos ao passado. Olha o que é que diz em Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem quer viver o prêmio de Deus para a sua vida? Diga comigo: eu vou ter que deixar o passado para trás. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos para mais uma leitura, porque é tempo de mexer no passado, não como um propósito de doer, mas de resolver. Diga glória a Deus por isso. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus tem reconciliação para pessoas aqui. Tem gente que, quando não é massacrada pelo passado de glória, um passado glorioso: bispo, eu já fui uma bênção, bispo, eu já fui, já fiz, já tive, já fui, tive um nome. O que está acontecendo na nossa geração? Gente, perceba que os famosos da televisão, que antes eram vistos em horário nobre na TV, são anônimos na internet. Eram vistos por
quase 200 milhões de habitantes no Brasil em horário nobre e agora não tem 50 mil seguidores, entram em parafuso porque não tiveram a capacidade de se atualizar. Nessa transição não souberam como fazer e agora ficaram para trás. Tem gente que está assim, tão apegada ao que foi, que não consegue pensar no que Deus quer que você seja para frente, mas isso na sua vida vai ser cancelado porque tem coisa nova para fluir. Diga amém, diga eu recebo. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Eis que eu farei uma coisa nova. E agora sairá a luz. Porventura não a sabereis. Eis que eu porei caminho no deserto e rios no ermo. Quem crê que Deus vai fazer uma coisa nova, joga essa mão para cima e recebe em nome de Jesus. Precisamos vencer esse passado, seja o de glória ou um passado de dor. Porque se for um passado de glória, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E se foi um passado de vergonha, de dor, para cada dia de vergonha, dupla honra de Deus. Mas para nós vivermos o futuro glorioso que Deus tem para nós, vamos precisar resolver o nosso. Nós não podemos nos prender mais nem ao passado de culpa, nem de condenação, nem o passado glorioso. O que foi que fez Davi ter que lutar e vencer? Entender que ou ele se posicionava, ou ele se subjugava. A pergunta que não quer calar: você quer ser escravo para o resto da vida daquilo que lhe aconteceu? Ou você quer levantar e viver o grande propósito de Deus para a sua vida? Tem uma frase que eu digo sempre para vocês: ninguém está condenado a ser o que sempre foi. Mas muitos de nós nos condenamos. Mas bispo, eu pequei, eu errei. Saia desse lugar de acusação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Saia desse lugar onde você se condenou, onde você se atrofiou, onde você se paralisou, onde a sua inconsciência diz: você não pode, você não é capaz, porque eu nem sei porquê, é eu que não consigo reagir. Vamos mexer nesse baú do passado. Toda casa em reforma tem um cantinho onde alguém joga o entulho, é ou não é? E nesse quarto escuro do entulho precisa de luz para sair, porque quando você vai limpar, ou tem rato, ou tem escorpião, ou tem uma lacraia, ou tem barata. Sempre esses bichos se alimentam de quê? Sujeira, resto. Deus está trazendo luz a quartos escuros aqui, porque isso faz parte da obra do passado. Eu lembro que a gente foi morar num condomínio e disseram: aqui não pode ter entulho. Então, antes de começar a obra, contrate seu baú para recolher o entulho. Aqui na obra, a gente teve que botar um baú para recolher. Toda vez que enchia de entulho, tinha que ir lá, não é? Cadê Rodrigo? Não é, Rodrigo? Todo dia tinha que sair 2, 3 carros de entulho. Misericórdia, foi lixo que saiu disso aqui. Você é uma casa em reforma. Só que o Espírito de Deus está dizendo: hoje eu quero tirar o lixo do passado. Ei, você que tem preconceito com psicologia: ah, bispo, eu não sou doido para procurar psicólogo. Não é doido que procura psicólogo, não. É para você não ficar doido que você precisa procurar. É para o seu passado não te destruir que você precisa sentar e conversar. Ah, bispo, eu não tenho condições. Então procure aqui a igreja. A gente tem a missionária Ariane atendendo. A gente tem o bispo, o Piraci. A gente tem quem é mais? Irá. A gente tem quem é mais? A doutora Jéssica aqui atendendo. A gente tem a pastora Isadora atendendo. A gente tem o pastor Ítalo atendendo. A gente tem o pastor Maurício atendendo. A gente tem o pastor Jailton atendendo. Tu só fica no passado se tu quiser, porque Deus tem algo novo para fluir na sua vida. Pegue na mão de alguém, por favor, diga para ele: o passado te travou até aqui, mas o profissional de sucesso que estava aí dentro travado vai sair hoje para guerrear como Davi. Davi venceu os filisteus e você vai vencer o seu passado. Cadê aqueles que vão se decidir resolver passado? Cadê aqueles que vão solucionar as coisas velhas? Levanta essa mão santa e aplaude a Jesus bem forte, vai. Aleluia.
E eu quero declarar no nome de Jesus que aquilo que era atrofia na sua vida agora se tornará uma ferramenta de sucesso nas suas mãos. O passado não te paralisa mais. Eu disse na hora da oração e repito, o grande pregador e avivalista John Wesley, ele disse que o evangelho tira o cristão do mundo, mas é a santificação que tira o mundo do cristão. Para você vencer o passado de lembranças do mundo, para você vencer aquilo que lhe atrapalhava de crescer na fé, você vai precisar olhar para o seu passado e dizer: você não tem mais força nas minhas ações, você não me paralisa mais, eu decido buscar santificação para crescer. Por isso o crente precisa ter compromisso com oração, compromisso com o jejum, compromisso com a leitura da palavra, porque Deus vai trazendo luz aonde o passado está ainda vigorando na sua vida, aonde o passado ainda tem força em você. Tem homens que não conseguem sentar para ouvir repreensão, instrução, porque está ligado a um pai rude, a uma mãe rude, por causa de um passado que te engessou, e você nem melhora e nem melhora, porque está preso no passado. Olha quem você poderia ser, e olha o que as dores estão te tornando, e olha o que o passado está tentando te tornar. Você não pode ser seletivo em um evangelho que só te melhora na oração e no jejum, mas não te melhora na disciplina, mas não te melhora nos pensamentos. Você vai ter que resolver o seu passado e pedir perdão para pessoas que você machucou, porque tem coisas que estão travando a sua vida justamente porque você ainda não conseguiu liberar, ainda não conseguiu perdoar, ainda não conseguiu se mover. O passado te prende. A Bíblia diz, queridos, que maldição sem causa não acha repouso, mas quando você a dá, ela fica ali. E tem crentes que não são plenos, não têm vivido a plenitude, porque o passado é um dos motivos pelo qual você deu legalidade para a maldição. Perceba que alguém sempre quer pegar você na falha do passado. Quem é ela para me falar? Quem é ele para me dizer? Perceba que o inferno, sempre que vem para tentar paralisar teu ministério, tua chamada, ele vai te fazer olhar para o passado. Eu quero ler o último versículo, por favor, Lucas, põe aí para mim. Olha o que Jesus deixa claro. Todas as vezes que Jesus diz alguma coisa, dobre a sua atenção. Olha o que ele diz em Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida, ou qualquer que a perder, salvá-la. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que o Senhor nos convida? O Senhor Jesus nos convida a lembrar da mulher de Ló. Porque Sodoma e Gomorra, duas cidades terribilíssimas, que viviam de perversão, de pecado, de erro, sinônimo de separação de Deus e alvo do juízo de Deus. Quando o anjo do Senhor vem para Abraão e diz: eu vou destruir Sodoma, vou destruir Gomorra. As cidades que estão, as suas ações chegam a mim como um fedor. Eles pecam, eles erram e amam estar no prazer, no erro e no mal. Então um dos anjos desce em direção, aliás são dois anjos, né, que vão para Sodoma, quando os homens tentam atacá-los. Dois anjos vão para avisar a Ló, tirar a sua família dessa cidade. Eles sobem para as campinas, para os montes. Ló, sua esposa, suas filhas, suas duas filhas. A ordem é: não olhem para trás. Mas o coração da mulher de Ló estava tão apegado a Sodoma, tão apegado a Gomorra, ela estava tão desejosa daquilo que iria perder, que ela não resiste e continua olhando para frente. Ela decide olhar para trás. E resolver o passado aqui não é olhar para trás com olhar de eu quero voltar. É dizer: o passado para mim é referência. Eu preciso olhar para lembrar para onde nunca mais eu quero voltar. Todas as vezes que o Senhor olha para Israel e diz: lembrem de onde eu vos tirei da terra do Egito com mãos fortes e com braços estendidos. Quando a palavra do Senhor nos convida a lembrar do passado, é para resolver, é para sempre assimilar essa visão de
resolução de quem precisa tirar as coisas velhas, costumes velhos, mentalidades velhas, mas a partir de mexer, o que foi que me afetou quando eu estava lá? A cultura do Egito não é a sua cultura, a cultura dos filisteus não é a sua cultura, a cultura de Babilônia não é a sua cultura, as coisas velhas se passaram e Deus está fazendo uma coisa nova. Mas você vai precisar sentar de alguma maneira para resolver, porque você não pode mais estar paralisado, não pode mais estar atrofiado. É tempo de crescer. Quem estava aqui nas 3 semanas e recebeu as 3 unções, você não vai poder ficar paralisado, você vai ter que ser de guerra como Davi. Quem não estava aqui nenhuma das 3 semanas, um bocado de gente também, mas entenda, isso é pela fé. Não tem como você vencer os filisteus sem entender que já tem uma unção preciosa sobre a sua vida. Eu vou encerrar dizendo aqui para você que a segunda atitude mais poderosa, depois que você levanta a mão e aceita Jesus, sabe qual é? É buscar ser cheio do Espírito Santo. Não tem como você vencer o seu passado sem ser cheio do Espírito. É Ele quem está te dando uma visão de perspectiva para o futuro. É Ele quem está dizendo, eu não quero mais você andando com fulana, com ciclana, com beltrana. É Ele que está dizendo, nesse meio eu não te quero. Esse tipo de música eu não quero você ouvindo. Nesse tipo de caminho eu não quero você andando. Esse tipo de estilo eu não quero você vestindo, para não chamar atenção. Eu tenho ciúme de você. É Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Desde a primeira unção, quando Davi recebeu, está escrito, e o Espírito do Senhor não se afastou mais dele. Quem quer a presença do Espírito? Então levanta a mão direita e diga comigo, Espírito Santo, me ajuda a vencer os filisteus da minha vida. Pode pedir para Ele com mais coragem, com mais vontade, porque hoje males de família estão caindo por terra. Passados que te assombravam, que te atrapalhavam, que te atribulavam, caem por terra. Crenças limitantes são destruídas pelo poder da unção. Aquilo que os filisteus representam para o povo de Israel não representa mais para você. Um passado que tenta te perseguir hoje cai por terra. Só serão lembranças, mas nunca mais influência sobre a sua vida. Quem toma posse disso, diga amém. Fique de pé comigo, nós vamos orar agora. Não, com força. Orar, ficar de pé assim, fraquinho não. Para ficar de pé com força, com vontade. Levanta as 2 mãos aos céus assim. Você vai fazer de maneira profética. Você vai cruzar o braço assim, ó. E dizer, eu me desprendo. Abre bem os braços. Faz a segunda vez, diga, eu me desprendo de todo o passado que me amarrava. Eu vou orar com você. Ó, você vai passando a mão no corpo e tirando tudo que... Gente com quem você se relacionou e que tinha direito de reclamar alguma coisa no reino espiritual está caindo por terra hoje. Porque quando você se relaciona, é como se pedaços de alguém ficassem em você. Falcatrua que você fez no passado, que deu legalidade para demônios agirem nas suas finanças e não deixa você prosperar, vai cair por terra hoje. Tem que resolver isso. Eu achei interessante receber alguns homens no meu gabinete, dizendo, bispo, eu preciso confessar. E confessaram coisas, sentar, desabafar, falar de passado, resolver. E o que é que você faz depois, bispo? Eu oro e digo, vá em paz, vai e não peques. Mas foi o que Jesus fez. Tanto para a mulher que foi pega em ato de adultério, como para a mulher que foi na beira do poço de Jacó, quanto para um rapaz que foi também pego num endemoniado, Jesus disse, vá, mostra para sua família, as coisas velhas já se passaram, você está livre. Nós vamos fazer oração para que lembranças, coisas da sua infância, situações emocionais, você começa a resolver hoje, mas toda vez que seu subconsciente, na inconsciência, trouxer a consciência, você vai dizer, opa, vou anotar, preciso resolver isso. Sabe por que Deus nos deu psicólogos para esse tempo? Eu lembro que eu fui para um café de pastores. Quem estava pregando foi a pastora Ezenete Rodrigues. Quem conhece a pastora Ezenete? Ela é líder do grupo de intercessão diante do trono. Hoje é líder da igreja, é líder de intercessão da área da Igreja Batista da Lagoinha. Uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E há 30 anos atrás ela disse lá nesse chá de pastores, o Senhor me disse que a alma seria mais forte do que o espírito. Que o que, igreja? Você lembra que 20 anos atrás, 25 anos atrás, chegava na igreja e tinha manifestação diabólica? Quem lembra dessa era? Por que o diabo não manifesta mais?
Porque ele viu que entrando, incorporando, possuindo, ele até induzia as pessoas a fazerem as coisas, mas quando chegava num culto pentecostal como esse, a pessoa caía endemoniada. E geralmente ninguém ia para a igreja sozinho. Quando caía, tinha 2, 3 do lado. E quem via? Geralmente quem caía endemoniado era alguém da família que não era de brincar. A pessoa era liberta, depois aceitava Jesus. Quem veio, quem estava no chão, e a família depois vinha. E era igual corda de caranguejo. O diabo disse: oxê, eu estou ajudando a encher as igrejas, não vou mais não. O cão mudou a tática. Ele não está mais dentro, não está mais possuindo. Ele fica do lado de fora só com setas. Você não pode, você não será, não vai conseguir, não vai dar certo. Vá, peque, erre. E ele vai fazendo as coisas parecerem coincidências. Ele vai induzindo. Milimetricamente, ele vai calculando, ele é expert. Então Deus, entendendo a era que viria, Deus começou a dar ferramentas. E o que tem de psicólogo cristão cheio do Espírito Santo ajudando gente a se libertar. Então deixe de preconceito. Agora só não procura qualquer um, porque assim como tem gente cheia de ferramentas de Deus, tem gente cheia do cão. Também enchendo, não se aceite da maneira que você é. Não, o seu passado foi necessário para você ser quem você é hoje. Agora se aceite. Não, você não será produto de um abuso. Você não será produto de um estupro. Você não será produto do que fizeram com você. Você vai se romper com tudo isso e vai ser aquilo que Deus determinou que você será. Sua dor não é mais forte do que o futuro glorioso que Deus tem para a sua vida. Então levante suas mãos, nós vamos orar agora. E quando eu estiver orando, você vai passando a mão no corpo e vai dizendo: eu me desvencilho, eu desfaço de mim todo mundo que saiu da minha vida, porque hoje cadeias vão cair por terra. Você que tomou banhos, fez pactos, alianças, você vai dizer: Senhor, eu resolvo o meu passado hoje diante do teu altar e cancelo de sobre a minha vida toda maldição. Na próxima semana tem algo forte para ministrar sobre os amonitas. É um segundo povo. Nós lemos aqui e eu vou te dizer o que é, o que representa os amonitas. Mas hoje, sobre os filisteus, você precisa vencer o seu passado. A unção te faz vencer o passado. Eu quebro todo jugo, está escrito. A unção com óleo despedaça o jugo. Vamos, levante as mãos e vamos orar agora. Pai, nós estamos encerrando esse culto debaixo de uma unção de libertação do passado. E eu quero te pedir que do alto da cabeça à planta dos pés, as mãos representam liberdade, força para o trabalho, força para a guerra. Na mão direita a tua palavra diz que é a longevidade de dias. Na mão esquerda, riqueza e honra. Aquilo que paralisava, atrofiava, agora começa a cair por terra. Os males antigos e as maldições que estavam vigorando, hoje começam a cair por terra. Os intercessores andando pela igreja, os pastores e pastoras guerreando, porque hoje tem quebra de cadeia. Senhor, eu quero te apresentar agora na área sexual. E eu te peço em nome de Jesus, começa a arrancar pedaços, lembranças. Começa a tirar, Senhor, deste momento, maldições. Gente que fez feitiço para prender ela, para prender ele, do pescoço para baixo, não sabia por que estava junto, não entendia o porquê estavam juntos, mesmo brigando, mesmo com problema, mas era produto de feitiçaria, produto de magia, de encanto. Nós cancelamos agora. Tira, Senhor, neste momento toda a cadeia diabólica que prendia alguém, Senhor, que prendia a mente, que prendia, Senhor, nós desfazemos agora do passado tudo que veio em forma de bebida, de comida. Alguém, meu Pai, que fez pacto de sangue, pessoas que fizeram pactos com rezas, mantras, orações, abre a tua boca e declare: eu desfaço o vínculo com o mal. Pode abrir a boca e declarar: eu desfaço o vínculo com as trevas. Eu declaro todo o vínculo quebrado, cancelado, desfeito. Nós neste momento recusamos Satanás, suas bandejas, seus pratos, seus banquetes. Você
foi até Jesus tentá-lo, dizendo: transforma essa pedra em pão. Pois todo jeitinho brasileiro que demos, toda a providência que tomamos com a força do nosso braço e nos envolvemos em falcatruas, em enganos, em mentiras, que agora atrapalham as nossas finanças, sejam desfeitas, canceladas, em nome de Jesus. Diga: eu rejeito tudo que me atrapalhava, eu rejeito tudo que me impedia de prosperar. Bata teu pé no chão e diga: os meus pés estão livres do meu passado. Eu não serei aquilo que os meus pais foram. Eu vou mais alto do que eles foram. Abra a tua boca e declare: eu serei o primeiro da minha família a quebrar ciclos de vícios, ciclos de maldição. O passado do meu povo não define o meu futuro, e no meu presente eu desfaço, eu cancelo. Meu Deus, olha que movimento está acontecendo nessa igreja. Atabaques que foram batidos, oferendas que foram arriadas, rezas diante de imagens de escultura que paralisaram a crença de alguém. Meu Deus, o medo, a paralisia. O Senhor não nos deu espírito de medo, e alguém que se movia pelo medo, cheio de fobias, pânico de algumas coisas, agora decidem romper o vínculo com o medo, com o passado. Não temeremos a espanto noturno, nem setas que voem de dia, nem pestes que andem na escuridão, nem mortandades que assolam meu dia. Não temeremos ao laço do passarinheiro, nem a peste perniciosa que caiam por terra. Agora levante as duas mãos e diga comigo: eu me desvencilho, eu me liberto de pessoas que passaram por minha vida e me fizeram definir que eu nunca mais seria feliz. Diga: eu nasci para ser feliz, eu nasci para dar certo, eu nasci para ser sucesso. Diga: eu serei, eu darei certo, eu vou fluir em tudo que Deus tem para minha vida. Solta um brado de vitória quem crê, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda mais forte, celebrando. Sinta leveza no seu corpo, sinta desbloqueio na sua alma, sinta alegria no seu espírito. Solte um brado de aleluia. Quando estou em tua presença, o meu viver. A libertação é algo gradativo. Vocês acreditam, gente, que o meu passado foi um passado de escassez? E mesmo tendo uma vida abundante hoje, às vezes o meu passado tenta me sabotar? Você acredita nisso? Estava conversando com os meninos, o Luiz e o Ayrton. E aí ele dizendo que na China eles comem com bastante prato, eles botam a comida. Depois que você come, sobra muito. E aí ele perguntou: por que bota tanta comida na mesa e depois joga isso tudo fora? Aí ele disse: é porque a gente teve um passado de escassez. E isso aqui é para lembrar que nunca mais vamos passar fome. Só que a gente diz assim: menino, não jogue comida fora, deixa seu filho comer. Quem passou prova foi você. Só ensine a dar valor ao que você tem feito. Aprenda a dosar no prato aquilo que é para ele comer. Mas pare de instalar na mente do seu filho, na mente dos seus, aquilo que você viveu no passado. E quer que eu lhe dê uma dica? Se permita viver uma coisa nova. Tire um dia no mês para curtir seu salário, para se presentear. Não fique mais preso a cadeias, a correntes. Não seja esses doidos que dizem: não sei se eu vou estar vivo amanhã. Você vai, porque você tem promessa de Deus. Você vai estar vivo amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, década que vem. Amém? Agora aprenda a planejar seu crescimento. Não viver de um passado de escassez, de um passado de luta. Olha, irmãos, são tantas coisas. Esses dias eu pedi perdão à minha esposa.
Porque eu aprendi tanto. Olha, não vai fazer filho cedo, não vai fazer filho fora do casamento, não vai fazer. Eu fiz o filho dentro do casamento. Mas eu acho que eu sofri tanto para ter o Lorenzo. Medo de não conseguir sustentá-lo. Medo. E isso fez com que a gente não teve negócio de chá de revelação. A gente não fez nada disso, a gente não viveu. Porque o meu pânico do passado tentou me paralisar. Hoje eu estou doido para fazer um filho só para fazer um chá de revelação. É brincadeira, tá? Vocês não começaram a fazer oração feiticeira aí, bispo? Deus, dá um filho pro Binal. Já deu, a gente acelera. Vou comprar um bebê reborn. Mas diga comigo, o meu passado não pode mais me atrapalhar. Ei, olha aqui para mim, você não vai ser inconsequente, irresponsável. Mas a partir de hoje, comece a resolver tudo que o seu passado te impediu de viver até aqui. Eu tive que viajar para a Europa para entender o que Deus tinha para mim em alguns âmbitos. Aí fui na África, já tive outra visão. Meu Deus do céu. Enquanto muitos dos meus nem sequer saíram de Salvador, no máximo foram em Feira de Santana, no Feiraguai, fazer uma compra. Estou falando sério. Tem gente que se planeja para ir em Feira de Santana. A gente tem um dia desse um pastor chegou aqui, meu bispo, ora por nossa igreja, a gente ganhou até uma caixa de som, mas está lá em Aracaju. Eu disse, bora lá buscar. Como assim? Eu digo, Aracaju é ali. Saímos de manhã, não foi? Aí cheguei em Aracaju, era 11 da manhã, almoçamos, já voltamos, 4 da tarde, estava aqui. Ele, meu Deus, obrigado. Eu, obrigado pelo quê, irmão? Foi ali, rapidinho voltou. Deus deu carro, deu gasolina, deu dinheiro para pedágio, tá bom. Só que se a gente não for pleno, a gente vai acordando, vai ficando com medo de fazer as coisas, não vive. Ei, hoje você está autorizado a viver. Resolver o seu passado e viver tudo que Deus tem para a sua vida. Tem uma unção de crescimento já liberada para você.